Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula, tá? De bacteriologia. O nosso tema de hoje é parede celular, né? Parede celular aí é uma estrutura muito importante das bactérias. Vamos estudar um pouquinho mais aprofundado sobre ela, tá bom? Pessoal, a gente viu, né, na última aula, que a célula bacteriana, né, a célula procariota, ela é uma célula que tem algumas similaridades, né, com a célula eucariota, com a célula humana, né, com a célula animal, de maneira geral, tá? Então, a gente tem como similaridade a presença de citoplasma e a presença de material genético, né, e também membrana plasmática. As outras estruturas que compõem uma célula do tipo procariota, né, uma célula bacteriana, nós vamos estudar, né, cada estrutura, cada parte dessa célula isoladamente para a gente entender como que ela funciona, né, e como que ela se relaciona, como que essas partes se relacionam, né, dentro de como um todo, tá? A parede celular, pessoal, ela está representada aqui nessa figura, tá? Como essa capinha aqui amarela, tá? Então a gente tem, né, as estruturas, né, que são fixadas à cápsula como flagelo e aqui, né, os piles, né? A gente tem a cápsula, que foi o tema da nossa última aula, e hoje a gente vai falar sobre a parede celular. A parede celular das bactérias, ela se encontra entre a membrana plasmática, né, que está aqui representado por verde, e a cápsula, tá? Lembrando, né, que a cápsula das bactérias vão diferir, né, em sua composição dependendo da espécie. Ela pode ter mais ou menos antígenos ali capsulares, tá? Em relação à parede celular, a parede celular nada mais é que o envoltório responsável pela forma da bactéria, tá? A principal função de uma parede celular é proteger essa célula bacteriana de agressão do ambiente, né? Qual ambiente, né? Que ambiente será esse? Vai depender de onde ela se encontra. Se eu tenho uma célula bacteriana, né, dentro, infectando um organismo, o ambiente vai ser o próprio organismo, né? No ser humano, por exemplo, o ambiente ele pode ser o sistema venoso, ele pode ser o meio extracelular, né? A matriz extracelular, tá bom? Agora, se essa bactéria ela está em um ambiente, né, em alguma superfície, por exemplo, em uma bancada, em uma mesa, né, nas mãos de um paciente, por exemplo, esse ambiente, né, vai ser essas estruturas, né, esse próprio meio onde se encontra essa bactéria. Tá? Quais são as principais características de uma parede celular? A parede celular ela é uma estrutura muito complexa. Tá? Dependendo da espécie, a gente vai ter algumas alterações, não alteração, algumas diferenças estruturais nessa parede celular. Tá? Essa parede celular ela vai conferir principalmente rigidez, né, à estrutura da bactéria. É o que mantém o formato dessa célula, tá? Ela sempre vai ser externa à membrana plasmática, né? Dependendo da bactéria, a gente vai ter duas membranas, mas ela sempre fica externa ali, né? Quando a gente está falando em questão estrutural, tá? Ela vai ser uma estrutura que vai prevenir rupturas, né, dessa célula, principalmente quando a célula bacteriana ela se encontra em meio hipotônico, né? Quando a gente tem um ambiente, né, hipotônico, a tendência é que a água daquele meio entre para dentro dessa célula, né, através de osmose. Então, se eu tenho, né, essa estrutura, essa parede celular bem firme, bem, né, um pouco mais rígida, tá? Isso impede que essa bactéria se rompa, apesar da água entrar um pouco para dentro dessa célula, tá bom? É na parede celular também que o flagelo ele faz sua ancoragem, né? Então todos os flagelos aí presentes em bactérias eles vão estar ancorados na parede celular, tá? Vai ser o ponto de fixação. Alguns componentes, né, da parede celular, eles vão ser considerados aí, né, estruturas de virulência. A gente vai ver isso um pouco melhor nos próximos slides. E também alguns alvos de antibióticos, tá? Porque a gente sabe que um dos principais mecanismos de destruição, né, de célula bacteriana é romper
a sua estrutura externa, né? Seja a membrana plasmática ou a parede celular. Então, a gente estuda bastante parede celular de bactérias, principalmente para, né, achar melhores alvos terapêuticos, né? Melhores sítios de ligação para medicamento, tá? É também na parede celular que a gente vai ter, né, a ligação, né, entre proteínas, principalmente outras moléculas que são responsáveis, né, principalmente por manter essa célula viável. Tá? Então, a gente vai ter vários receptores aí, né, os sítios de receptores, para propiciar a troca, né, de substâncias entre o meio extracelular e o meio intracelular dessa célula, tá? E a parede celular, né, ela é basicamente composta de peptídeo glicano, proteínas, né, e ácido teicoico. Tá? Dependendo do tipo de bactéria, a gente não tem, né, a presença do ácido teicoico, a gente vai ter outras estruturas, mas de uma maneira bem generalizada, a parede celular ela vai ser formada desses três componentes, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês uma imagem que representa, né, a estrutura de uma célula bacteriana, tá? Aqui a gente tem os piles, né? A gente tem aqui a cápsula, né, dessa bactéria, depois, né, mais interiormente, a parede celular, a membrana citoplasmática, o citoplasma, né, que envolve aí o material genético dessa bactéria, e o cromossomo único. Né? Aqui no citoplasma a gente tem dispersos vários ribossomos, tá? Essa imagem é uma imagem esquemática de uma célula bacteriana, para vocês conseguirem entender mesmo a morfologia, né? Fazer uma comparação entre uma célula animal e uma célula procariota, tá bom? Uma célula eucariota de um procariota, tá? Aqui, pessoal, eu coloquei para vocês uma imagem ampliada para vocês entenderem a dimensão, né, da estrutura de uma parede celular, tá? Aqui, ó, a gente tem a membrana citoplasmática, tá? A membrana citoplasmática, ela é responsável por ancorar, né, a parede celular, tá? Então, é como se ela fosse um ponto de apoio. Toda membrana citoplasmática, ela vai ser formada de fosfolipídios, tá? Na aula de membrana, né, que vai ser a próxima aula, a gente vai aprofundar um pouquinho a composição, tá? Dessa estrutura. Então, toda membrana plasmática vai ser formada de fosfolipídios, que são essas estruturas aqui em verde e azul, tá? E no meio dessa membrana, eu tenho distribuídas várias proteínas, tá? Pode ser proteína transmembranar, pode ser proteína de ancoragem, tá? A gente tem proteínas que vão, né, ter acesso tanto ao meio extracelular quanto ao meio intracelular, então ela é uma estrutura, tá? Muito importante, principalmente na troca de substâncias do meio extracelular para o meio intracelular, tá? Sempre acima da membrana citoplasmática, eu tenho, tá, a nossa parede celular. A parede celular de uma bactéria, ela vai ser composta, né, pelo peptídeo glicano, a camada de peptídeo glicano, né, e também alguns tipos de ácidos, né, ou alguns tipos de mecanismos de estruturas que vão ser estruturas de virulência, por exemplo, como o LPS, tá, que a gente vai ver quais bactérias, né, têm esse tipo de estrutura, tá? E a gente tem também algumas proteínas, né, que vão fazer a comunicação do meio extracelular para o meio intracelular, tá? Aqui nessa imagem está representado a parede celular, né, a estrutura de parede celular e membrana citoplasmática de uma bactéria do tipo gram-positiva, tá? Por isso, né, que a gente tem aqui uma parede mais espessa de peptídeo glicano. A gente vai ver depois a diferença entre uma parede celular de uma bactéria gram-positiva e gram-negativa. Vocês vão entender a diferença entre essas estruturas, tá bom? Então, como eu tinha falado para vocês, toda parede celular, tá, de bactéria, ela tem um componente em comum, tá? Ela sempre vai ter peptídeo glicano. O que vai diferenciar entre as espécies? A quantidade de peptídeo glicano presente na parede celular. Nas bactérias gram-positivas, lá na parede celular dessas bactérias, eu tenho uma quantidade maior de peptídeo glicano,
Na parede celular de bactérias gram-negativas, eu também tenho peptidoglicano, só que em uma quantidade muito menor, tá? Então, em todas as paredes celulares, nós temos peptidoglicano, só que a quantidade vai diferenciar dependendo do tipo de bactéria, tá bom? O peptidoglicano, pessoal, ele é uma estrutura, tá? Ele pode ser chamado também de mureína, vocês podem ver isso na literatura, tá? Com o nome de mureína. Na verdade, ele é formado, né, pela junção, tá, de dois heteropolissacarídeos. O que acontece? A estrutura do peptídeo glicano é formado principalmente por carboidratos, tá, e alguns aminoácidos, né? Aminoácido e peptídeo são sinônimos, tá? Então, eu sempre tenho dois tipos de açúcares, de carboidratos, tá? E tenho também alguns aminoácidos ligados. Como que acontece? Como que é a estrutura, né, desse peptídeo glicano, tá? A gente tem sempre, tá, o açúcar, né, o N-acetilglicosamina e o ácido N-acetilmurânico, fazendo a conformação do esqueleto do peptídeo glicano, tá? E associado a esse esqueleto de carboidrato, eu tenho alguns aminoácidos. Quais são os aminoácidos presentes na estrutura do peptídeo glicano, tá? A alanina, o ácido glutâmico, lisina e a D-alanina, tá? Então, a alanina a gente tem a L-alanina e a D-alanina, tá? E a gente vai ter, na verdade, essa estrutura aqui, tá? Essa estrutura, ela representa bem, tá? Um peptídeo glicano. O peptídeo glicano nada mais é do que a união desses componentes. Aqui, ó, eu tenho representado em marrom a N-acetilglicosamina, tá? Que a gente chama de NAG. Em rosa, eu tenho o ácido N-acetilmurânico, que é o que a gente, né, abrevia e faz a abreviação do nome e a gente denomina como NAN. Tá? Em verdinho, eu tenho uma cadeia de aminoácido e em azul também outra cadeia de aminoácido, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a estrutura, tudo isso aqui junto forma um peptídeo glicano, tá? Então, eu tenho um esqueleto, tá, de carboidrato, que é o que vai dar a forma dessa parede celular, tá? Então, aqui eu tenho, ó, um N-acetilglicosamina, um ácido murânico, uma acetilglicosamina, um ácido acetilmurânico, tá? E outra N-acetilglicosamina. Essa união de carboidratos, tá? De açúcares, forma o que a gente chama de esqueleto de carboidrato, tá? Então, eu tenho uma estrutura, tá? Que é uma estrutura rígida, formada por açúcares. Como que eu faço para esses carboidratos, né, para esses esqueletos aqui, ó, ficarem unidos, tá? Ficarem juntos ali, formando a estrutura que recobre a bactéria, né? Ali que recobre a membrana plasmática, que é a parede celular, tá? Os aminoácidos, eles vão se ligar, tá? A essa estrutura de esqueleto aqui, ó. Tudo isso aqui é representando os aminoácidos, tá? Então, eles vão se ligar entre si, né, através de ligação peptídica, e eles vão se fixar a esse esqueleto de carboidrato. Então, eu mantenho a estrutura rígida porque eu tenho um esqueleto de carboidrato e eu tenho as cadeias, tá, laterais de aminoácidos que elas passam dentro do esqueleto. Tá vendo que aqui, ó, a cadeia azul é como se ela estivesse introduzida dentro do esqueleto de carboidrato, então ela consegue fixar, né, segurar, aqui, ó, ligar, tá, um esqueleto ao outro, tá? E aqui eu tenho a cadeia lateral que vai ajudar nessa fixação. Tudo isso aqui, ó, são aminoácidos. É aquela lisina, alanina, o ácido glutâmico, tá? Em composições, não em composição, mas em distribuição diferente, tá? Mas se unindo tanto nesse tipo de cadeia quanto nesse, para manter esse esqueleto rígido, né? Para ele ter ali uma sustentação e não se romper, tá? Então, eu tenho vários esqueletos de carboidrato unidos por cadeias de peptídeo, né? Para poder manter essa estrutura, tá? E depois a gente vai ter a sobreposição, né? De vários
dessas estruturas, que é o que a gente chama de peptídeo glicano, tá bom? Em relação à parede celular, pessoal, a gente tem, né, vários tipos de bactéria, tá? E cada grupo de bactéria vai ter uma parede celular, né, constituída por peptídeo glicano, mas com outras associações, de outras estruturas, tá? E a gente tem ainda algumas bactérias que não possuem parede celular, tá? Então, a gente vai dividir as nossas bactérias da seguinte maneira: bactérias que não têm parede celular e bactérias que contêm parede celular, tá? As bactérias que não contêm parede celular, né, eu coloquei para vocês aqui como exemplo os micoplasmas e os ureaplasmas, tá? Essas bactérias são bactérias que causam, né, infecções, principalmente do trato geniturinário, tá? Então, essas bactérias, elas vão ser melhor estudadas na disciplina de microbiologia, tá? Uma disciplina mais aprofundada, né, em relação ao que a gente está estudando agora, tá? Então, esse tipo de estudo ele vai ficar mais voltado para a biomedicina, tá? A gente vai estudar, né, aqui dentro da nossa unidade curricular, as bactérias com parede celular, tá? Dentro desse grande grupo, né, de bactérias que têm parede celular, a gente subdivide, tá, essas bactérias em dois grupos. A gente tem as bactérias que possuem parede celular típica, tá? E as bactérias que possuem paredes celulares atípicas, tá? Bactérias que possuem parede celular atípica, o que isso quer dizer, tá? Na verdade, essas bactérias elas vão ter lá a presença de peptídeo glicano, tá? Na sua estrutura, na estrutura da parede celular, mas outros componentes também vão estar associados, tá? Então elas vão ser estudadas separadamente, tá? Quem são essas bactérias? Principalmente as micobactérias, as clamídias e as rickétsias, tá? Geralmente, essas bactérias que têm parede celular atípica, elas são estudadas separadamente, porque cada uma, tá? Para a identificação de cada uma, eu vou precisar de uma coloração, de uma técnica específica, tá bom? Então, a gente vai estudar elas separadamente, tá? Hoje, a gente vai estudar, né, a parede celular típica. Tá? Parede celular típica é aquela parede que eu já mostrei para vocês anteriormente, é aquela parede formada por peptídeo glicano, né, proteínas e algumas outras substâncias associadas, tá? Como o LPS e os ácidos teicoico e lipoteicoico, tá? Dentro desse grande grupo, tá, de bactérias com paredes celulares típicas, a gente divide, tá, as bactérias em gram-positivas e gram-negativas. Essa classificação, ela é feita devido a uma coloração, tá, que a gente expõe essas bactérias e a gente consegue identificar, né, a característica, qual tipo de parede celular essa bactéria tem depois de corada. Tá? Então, são essas bactérias que a gente vai estudar. E essas bactérias, a maioria das bactérias que causam doença em humanos, né, que são as bactérias de importância médica, elas estão dentro desses dois grupos, tá? Grupo das bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas, tá? Por isso que a gente vai dar uma aprofundada em relação à estrutura dessas bactérias, tá? Em relação às bactérias gram-positivas, tá? Que é o que está representado nessa imagem aqui, a bactéria gram-positiva, ela tem uma estrutura formada, tá? Por membrana plasmática e uma rede, tá? De peptídeo glicano densa, tá? A parede celular dessa bactéria é uma parede celular com várias camadas de citoesqueleto, né? De carboidrato e aminoácidos. Tá? Por isso que ela está representada aqui, ó, como uma parede mais grossa, mais densa, tá bom? E aqui, dentro, né, desse peptídeo glicano, nessa parede celular, a gente tem ainda o ácido do tipo teicoico e lipoteicoico, tá? Já a bactéria do tipo gram-negativa, tá? Ela tem uma estrutura um pouco mais complexa do que uma bactéria gram-positiva, tá? A estrutura dessa bactéria ela vai ser composta por uma membrana plasmática,
tá? Que é a membrana que a gente chama de membrana interna. A gente tem também a parede celular. Tá vendo que a parede celular dela é composta por menos esqueleto de carboidrato? Então a gente fala que a parede celular de uma bactéria gram-negativa, ela é mais fina, tá? Ela tem menos peptídeo glicano do que uma bactéria do tipo gram-positivo, tá? E sobre essa fina camada, tá, de parede celular, a gente tem outra membrana plasmática. Essa membrana que tem contato com o meio extracelular é o que a gente chama de membrana externa, tá? E sobre a membrana externa, a gente tem, tá? A gente tem algumas estruturas, né, que a gente chama de LPS, tá? Que são os lipopolissacarídeos, que são estruturas que vão conferir virulência para essa bactéria, tá? A gente vai estudar as duas estruturas separadamente para ficar claro, né, como que essas paredes celulares elas se comportam, né, quais são as estruturas presentes em cada uma, tá? Vamos começar pelas bactérias do tipo gram-positivas, tá? As bactérias gram-positivas, né, elas são bactérias que podem ser causadoras de doença, mas a gente também tem várias bactérias no nosso organismo que são gram-positivas, mas que são consideradas flora normal, né? São bactérias que convivem com a gente, né, dentro do nosso organismo, e a gente precisa delas para que algumas funções do nosso organismo seja realizada de maneira eficiente, tá bom? Um exemplo de bactéria do tipo gram-positiva, tá? Que é comum dentro do organismo humano, são os lactobacilos, tá? Que vivem lá no trato geniturinário, principalmente de mulheres, tá? Que são os bacilos de Doderlein, tá? Esse tipo de bacilo ele é importante para manter principalmente o pH, tá? Da região ali genital da mulher. É importante a presença dessa bactéria para evitar que bactérias que causem doença, né, se estabeleçam ali, ou fungos, tá? Então é importantíssima a presença desse tipo de bactéria nessa região, tá bom? Então, para essas bactérias, né, as bactérias gram-positivas, qual vai ser a estrutura da parede celular, tá? Lembrando sempre, a parede celular é toda essa estrutura aqui, tá? E ela é ancorada pela membrana plasmática. Membrana plasmática a gente vai estudar mais aprofundado mais para frente, tá? E aqui eu tenho uma parede celular. A parede celular da bactéria gram-positiva, ela vai ser formada pelo esqueleto de carboidrato, tá? Formado pelo NAN e pelo NAG e os aminoácidos. E dentro, tá, dessa parede celular, eu tenho ainda a associação de alguns ácidos, tá? O ácido teicoico e o ácido do tipo lipoteicoico, tá? É como se fosse uma estrutura maciça. E aí esses ácidos, eles vão estar entre a estrutura e também eles vão ter prolongamento para fora da parede celular, tá? Qual é a função do ácido teicoico e do ácido lipoteicoico, tá? Primeiro, eles têm função de fixação, tá? Esses ácidos, eles vão se ligar em algumas estruturas para facilitar a adesão dessa bactéria nessas estruturas, tá? Então, a primeira função dos ácidos na membrana, na parede celular de uma bactéria gram-positiva é fixação, adesão, tá? Outra função importante é propiciar, tá, a entrada e saída de cátions, principalmente do meio intracelular para o meio extracelular e também o contrário, né, do meio extracelular para o meio intracelular, tá? Então eles vão servir também, tá, de carreadores iônicos, né? Se eu tenho um cátion aqui de fora e ele vai entrar para dentro da bactéria, possivelmente ele vai entrar, vai se associar aqui, né, nesse ácido teicoico ou no lipoteicoico, tá? Então, quais são as estruturas, quais são os componentes principais de uma parede celular de uma bactéria do tipo gram-positiva, tá? A gente vai ter o esqueleto de carboidrato formado por NAN e por NAG. Eu tenho as cadeias peptídicas formadas, né, pela associação de aminoácidos, lisina, alanina, ácido glutâmico e
a D, né, e a L é lisina, tá bom? E os ácidos teicoico e lipoteicoico. Então, esses são os componentes básicos, né, da parede celular de uma bactéria gram-positiva, tá? Como eu havia falado para vocês, já a parede celular de uma bactéria do tipo gram-negativa, ela possui uma estrutura um pouco mais complexa, tá? O que a gente tem de mecanismo de virulência, tá? Numa parede de uma bactéria gram-positiva, vai ser a presença dos ácidos, tá? O ácido teicoico e o ácido lipoteicoico. Já numa célula bacteriana, né, do tipo gram-negativa, eu tenho praticamente a mesma estrutura, tá? Eu tenho aqui uma membrana plasmática. Essa membrana plasmática, ela vai estar ligada, né, assim, ela vai estar associada tanto ao citoplasma quanto à parede celular. Tá? Aqui embaixo é como se eu tivesse o citoplasma da célula bacteriana. Eu tenho uma membrana plasmática interna, a parede celular, e recobrindo essa parede celular, eu tenho uma outra membrana, que é o que eu chamo de membrana celular externa, tá? Ou membrana plasmática externa, tá? Então, vamos desmembrar aqui cada componente dessa estrutura, tá? Então, eu tenho uma membrana plasmática que vai servir de ancoragem, tá? Para a parede celular. A parede celular dessa bactéria, da bactéria do tipo gram-negativa, também vai ser formada por esqueletos, tá? De carboidrato, tá? Aqui a gente tem NAN, a gente tem NAG, e aqui também, apesar de não ter aparecido na imagem, a gente também tem aqueles aminoácidos associados. Eu vou ter lisina, eu vou ter o ácido glutâmico, eu vou ter a alanina, tá? Então, os componentes são o mesmo. O que vai mudar é a quantidade, tá, desses componentes na parede celular. Eu tenho aqui, ó, a representação da parede celular da bactéria gram-negativa. É como se essa parede fosse bem mais fina, tá? Ela tem os mesmos componentes, mas ela é mais fina, né, com menos peptidoglicano do que a parede da gram-positiva, tá? E recobrindo, tá, essa parede celular, eu tenho uma outra membrana plasmática, que é a membrana que a gente chama de membrana externa, tá? Por que essa membrana se chama membrana plasmática externa? Porque ela vai estar em contato direto com o meio extracelular, tá? Aqui é como se tivesse o meio intracelular, citoplasma, e aqui o meio extracelular, né? O meio extracelular vai depender do ambiente que essa bactéria vai ser encontrada, tá bom? E associada à membrana, tá? A membrana externa dessa bactéria, eu tenho proteínas, tá? As proteínas vão favorecer o transporte, né, de substâncias aí para dentro e fora dessa célula bacteriana, e eu tenho estrutura, tá? Todos esses pontinhos azuis aqui, ó, tá? São LPS, tá? LPS nada mais é do que lipopolissacarídeo, tá? Lipopolissacarídeo, pessoal, é uma endotoxina, tá? O que é uma endotoxina? Quando a bactéria ela é eliminada, tá? Um dos mecanismos de eliminação da bactéria é romper a estrutura de membrana e parede celular. Quando essa membrana aqui ela é destruída, todos esses lipopolissacarídeos vão ficar dispersos dentro do organismo, tá? E eles ativam o sistema imunológico. É como se fosse, a gente pode fazer uma associação como se fosse um veneno, tá? Então, na hora que a bactéria está sendo degradada para ser eliminada, né? É isso que o nosso sistema imunológico tem que fazer. Ao mesmo tempo, ela libera esses lipopolissacarídeos e esse lipopolissacarídeo ele vai ser responsável por uma resposta imunológica exacerbada, tá? Quando isso acontece, o local onde ocorre a liberação desse LPS vai ter uma resposta inflamatória considerável, a gente vai ter migração de célula do sistema imune para aquele local, a gente vai ter vasodilatação, né, os vasos eles vão propiciar aí a chegada, né, dessas células no local e possivelmente esse paciente ele vai ter febre, tá? O LPS, deixa eu colocar para cá. O LPS, tá? A estrutura do LPS, ele é formado, tá? Por um lipídio,
que vai estar ligado à membrana plasmática. A gente tem um cerne polissacarídeo e o polissacarídeo O. O que isso quer dizer? A estrutura de um LPS é formada, né? Formada por um lipídio associado a carboidrato, tá? Então, o LPS ele vai servir principalmente, tá? Para gerar essa resposta inflamatória, né? Quando a bactéria ela for destruída, mas também é um mecanismo de fixação, tá? Vai favorecer a fixação dessa bactéria em alguma estrutura, tá? Aqui eu coloquei para vocês uma representação, tá? Da parede celular das bactérias gram-negativas e gram-positivas, tá? Uma comparação bem simples, né? Mas bem didática para a gente conseguir diferenciar a estrutura da parede, tá? Aqui, ó, em ambas as bactérias eu tenho uma membrana citoplasmática interna, tá? Esse espaço entre a membrana e a parede celular é o espaço que a gente chama de espaço periplasmático, tá? Então, as duas estruturas possuem esse espaço, tá? É como se fosse um espaço vago mesmo, tá? Entre a parede celular e a membrana, tá? Nas bactérias gram-positivas, eu tenho uma parede espessa de peptídeo glicano. Tá vendo que a composição é a mesma? Tudo que eu tenho aqui, eu tenho aqui. O que vai mudar é a quantidade. Quanto mais peptídeo glicano, mais grossa, mais espessa essa parede é, tá? Quanto menos, né, mais fininha essa parede é, tá? E a parede celular, né, na bactéria do tipo gram-negativo, essa parede celular ela vai ser recoberta, tá? Por uma outra, tá? Ela vai ser recoberta por uma outra membrana citoplasmática, né, ou membrana plasmática, que é o que a gente chama de membrana externa, tá bom? Lembrando que nessa membrana externa a gente tem ainda associado os LPS, né, que aqui está representado como essas estruturas verdinhas, tá? Aqui nessa imagem ficou faltando representar os ácidos, né, o ácido teicoico e o ácido lipoteicoico, mas lembrando que em cima, né, aqui, ó, vem de dentro, né, da parede e vai se alongar para o meio extracelular, a gente tem esses ácidos que vão ajudar na fixação dessa bactéria, tá? Então, essa é a diferença, né? As principais diferenças entre esses dois grandes grupos bacterianos, tá? Aqui também é uma representação, né, das duas bactérias, aqui uma bactéria, uma estrutura de uma bactéria do tipo gram-negativa, e aqui, né, uma bactéria do tipo gram-positiva, comparando a espessura, tá, dos peptidoglicano, né, dessa estrutura mesmo da parede celular, tá bom? Aqui também outra representação, né, aqui membrana plasmática interna, parede celular, aqui a parede celular bem fininha, aqui a gente tem a associação dos ácidos, né, o ácido lipoteicoico, o ácido teicoico, e aqui eu tenho a membrana plasmática externa, né? E nessa imagem aqui, essas estruturas verdinhas, tá? Representam os lipopolissacarídeos, tá bom? E aqui, né, em laranja, é uma representação das proteínas membranares, tá? Aqui, pessoal, nessa imagem, a gente tem uma microscopia eletrônica, tá? Uma imagem de uma microscopia eletrônica da membrana plasmática e da parede celular, né, de bactérias gram-positivas e gram-negativas, tá? A gente consegue evidenciar aqui, ó, o citoplasma, tá, da célula bacteriana, tanto na positiva quanto na negativa, e aqui, ó, esse tracinho mais escuro, tá, é o que a gente chama de membrana plasmática, né? A membrana plasmática, ela vai ser responsável por separar, tá? O citoplasma da célula da parede celular. Então, toda essa camada mais delgada aqui, ó, mais grossa, né, em cinza mais claro, é a parede celular, formada por peptídeo glicano. Esse risco, né, mais escuro, é a membrana plasmática, tá? E aqui o mesmo se repete na gram-negativa,
eu tenho o citoplasma, aqui eu tenho, né, a membrana citoplasmática, aqui no meio, tá? Tá vendo essa lista fininha? Aqui é a parede celular e depois ela é recoberta novamente com outra membrana externa, tá? Com outra membrana citoplasmática externa. Então, eu fiz um resumo, tá, para vocês em relação às estruturas, né, presentes ali na parede celular, né? Então, toda bactéria gram-positiva, tá, ela vai ter uma parede celular composta basicamente de peptídeo glicano, tá? Pode chegar até 50% do peso dessa bactéria. E lá, né, em cima ali da parede celular, a gente tem os ácidos teicoicos e lipoteicoicos, tá? Qual que é a função desses ácidos? Facilitar a entrada de íons, né, a entrada e saída ali de íons para dentro dessa célula. A gente tem os sítios receptores, né, esses ácidos, eles podem funcionar como receptores de bacteriófago. O que é isso? Bacteriófago é um fungo, qualquer fungo, tá? Que infecte bactéria. Então, esse fungo, ele pode se ligar a esse ácido e entrar para dentro da célula bacteriana, tá? Causando infecção dentro dessa bactéria, tá? Esses ácidos também vão ter função de adesina, né? Que vai ser a função de adesão, né? Adesina é uma estrutura que confere adesão, tá, a uma célula. Então, eles vão ser responsáveis aí pela fixação, né, dessa bactéria ao seu hospedeiro, e também são antígenos, né, a gente pode estudar esses ácidos, né, a composição desse ácido para a produção de novos medicamentos, para a produção de novos testes diagnósticos, tá bom? Em relação às bactérias gram-negativas, né? A bactéria gram-negativa, ela vai ter também a membrana plasmática e parede celular, tá? Lembrando, né, que a bactéria gram-negativa, ela é composta, né, por uma camada ali de peptídeo glicano um pouco mais fina, tá? Ela possui o espaço periplasmático, ele é um espaço periplasmático mais visível, né, que a gente fala, ele é por causa dessa quantidade diminuída, né, de ácido de parede celular, e sobre a membrana plasmática externa, a gente tem a presença do LPS, que é o lipopolissacarídeo, né? Lembrando que o lipopolissacarídeo é uma endotoxina, né? Quando essa endotoxina ela é liberada no nosso organismo, ela vai ativar o nosso sistema imunológico, tá bom? Em relação às paredes celulares atípicas, né? A gente tem os micoplasmas e ureaplasmas, né, que não possuem parede celular, e a membrana plasmática desse tipo de bactéria, ao invés de a gente ter o fosfolipídio, né, como componente lipídio da parede, da membrana, a gente vai ter o esterol, tá? A gente vai estudar isso um pouco mais aprofundado mais à frente, tá? E também as arqueas, tá? A arquibactéria, né, que são bactérias de outro reino, tá? Elas também não possuem paredes celulares atípicas, né? Formadas ali por peptídeo glicano, tá? Essas bactérias podem ter aí danos, né, à parede celular, principalmente relacionado à presença de lisoenzimas, tá? Elas podem sofrer dano dessa enzima, né? Porque essa enzima ela digere disacarídeo, tá? Que é o principal tipo de carboidrato presente nessas membranas atípicas, tá? E também a penicilina, tá? A penicilina ela inibe a formação de pontes, né? De peptídeo glicano, tá? Então ela impede que aqueles aminoácidos, lembra que faz a ancoragem da parede? A penicilina ela vai inibir que esse aminoácido ele se ligue, tá? E algumas gram-positivas, né, são sensíveis aí à penicilina, tá? Aqui eu coloquei para vocês uma imagem só para representar o ponto de ancoragem dos flagelos, né, tanto em uma bactéria gram-positiva quanto em uma bactéria gram-negativa, tá? Lembrando que o corpo basal, tá? Que é a estrutura que faz a conexão do flagelo na célula bacteriana, ela sempre vai estar ligada à membrana plasmática, tá? Ela fica dentro da membrana. E ela tem um outro ponto de ancoragem aqui, ó, dentro da parede celular. Então, ela faz o flagelo ele faz ligação tanto com a membrana plasmática quanto
com a parede celular, tá? Na bactéria gram-positiva. Já na bactéria gram-negativa, eu tenho, na verdade, 3 pontos de ancoragem. Eu tenho aqui o corpo basal ligado na membrana plasmática interna, eu tenho, né, outra estrutura dentro da parede celular e ainda tem um outro corpo basal ligado à membrana plasmática externa, tá? Então, é como se a gente tivesse uma segurança maior, né, na ancoragem de flagelos de bactérias do tipo gram-negativa, tá bom? E como que a gente faz a diferenciação dessas bactérias, tá? A gente tem, né, bactérias com paredes celulares típicas que são divididas em bactérias do tipo gram-negativas e bactérias gram-positivas, tá? A gente faz essa diferenciação utilizando uma coloração específica, tá? Que é a coloração de Gram. A coloração de Gram, ela é responsável, né, por a gente identificar o tipo de parede celular de uma bactéria. Dependendo da composição da parede celular, após a técnica de Gram, a gente consegue visualizar uma diferença de coloração, tá? Entre as bactérias, como está representado aqui nessa imagem. Uma bactéria gram-positiva, que se cora mais, né, com corante, porque ela tem uma parede de peptídeo glicano mais espessa, e as bactérias do tipo gram-negativas, que se coram menos durante essa técnica, devido a essas bactérias terem uma parede celular um pouco mais fina, tá? Em relação ao peptídeo glicano, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa coloração de Gram, tá? A coloração de Gram, pessoal, é a técnica mais realizada dentro de um laboratório de microbiologia, tá? Essa coloração ela foi desenvolvida em 1884 por um médico, tá? O Hans Christian Joachim Gram. O que acontece? Esse médico, ele começou a observar, né, ele estudava bactérias, ele era um pesquisador também, além de médico, e ele começou a perceber que nem todas as bactérias se coravam igualmente, dependendo da técnica que ele utilizava. Algumas bactérias ficavam mais coradas, menos coradas, e isso levantou aí a curiosidade, né, aguçou a curiosidade dele. E ele desenvolveu essa técnica baseado, né, num pensamento que era o seguinte: ele imaginava que essa bactéria, as bactérias de maneira geral, elas tinham alguma diferença na sua estrutura, por isso que elas não se coloravam igualmente, né, dependendo da coloração que ele utilizava, tá? Esse método, ele é utilizado, tá, como uma identificação primária de quase todas as bactérias que causam doença humana, tá? Nesse procedimento, a gente vai submeter, tá, as bactérias, né, ou o grupo de bactéria, à ação de diferentes corantes, tá? E essas bactérias vão se colorar diferente, né, dependendo da parede celular, tá, da bactéria. Essa coloração, né, a coloração de Gram, ela é considerada uma coloração diferencial. O que é uma coloração diferencial? Tá? A bactéria vai ter uma cor dependendo, né, do que entra e do que sai da sua parede celular. Tá? Então, a gente consegue diferenciar 2 grandes grupos de bactéria em relação à sua parede celular. Tá bom? Aqui, ó, né, a gente tem a parede celular de 2 bactérias, bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas, tá? E o método de coloração de Gram, ele é baseado na capacidade, tá, das bactérias gram-positivas reterem o cristal violeta, tá? A gente vai ver como que funciona o passo a passo dessa coloração. Aqui eu tenho como exemplo bactérias gram-positivas, tá? E aqui bactérias gram-negativas. Exemplos de bactérias gram-positivas: Staphylococcus sp, Clostridium sp e Pseudomonas sp. Essa denominação sp, tá, pessoal, é porque aqui eu tô falando de gênero de bactéria. Eu tenho Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticus e todos são, né, todas essas bactérias são bactérias gram-positivas, tá? Também Clostridium, né, botulínico, outros Clostrídeos e Pseudomonas também, tá? Em relação a bactérias gram-negativas, os principais exemplos, né, Escherichia coli, a Salmonellas,
né, de maneira geral, as shigellas e as enterobacteriaceae, tá? Enterobacteriaceae é um grupo de bactérias que são bactérias fermentadoras, tá? São bactérias que utilizam fontes de carboidrato para gerar energia, tá? Vocês vão estudar isso um pouco mais aprofundado na microbiologia, tá bom? Como que a gente faz, né? Como que é a técnica de coloração de grão, tá? Então, qual que é a função de uma técnica de coloração de grão? É diferenciar bactérias gram-positivas de bactérias gram-negativas, tá? A gente pode utilizar como amostra para essa coloração tanto a amostra já obtida de paciente, tá? Saliva, urina, fezes, sangue, qualquer tipo de amostra, tá? Ou a gente pode utilizar também colônias de bactéria, tá bom? E essa técnica ela é dividida em várias etapas, tá? A confecção de um esfregaço, a fixação, a coloração propriamente, né? E a parte final, que é a visualização dessas bactérias na microscopia para eu identificar, para eu diferenciar a coloração, tá bom? Então, a gente tem aí, né, 3 etapas importantes, que é a confecção do esfregaço, a fixação desse esfregaço e a coloração, tá? Em relação ao preparo de esfregaço, o esfregaço, né, para uma coloração de micro-organismo, ele deve ser feito sempre em uma lâmina de vidro limpa, tá? E de preferência esterilizada, porque como a gente vai trabalhar com bactérias, se eu não tenho essa lâmina estéril, eu posso, na verdade, identificar micro-organismos que não são daquele indivíduo que eu estou pesquisando, tá? Então, eu preciso de uma lâmina limpa, de preferência estéril, tá? Como que eu vou fazer esse esfregaço? Eu posso colher o material direto do próprio paciente, né? Aqui, essa imagem, ela está representando a coleta de secreção, né, na orofaringe de um paciente. Aqui a gente tem, né, representando algumas lesões do paciente. O médico quer saber se isso aqui é uma infecção bacteriana. Então, aqui, o técnico, né, ele está fazendo a coleta dessa secreção através de um suave, tá? Então, ele vem aqui, né, passa o suave nesses locais e pega esse suave e rola esse suave na lâmina, tá? Fazendo com que ocorra o descarte, né, dessa secreção na lâmina, e ele vai fazer um esfregaço arredondado, tá? De preferência, e delgado, um esfregaço espesso dessa secreção, tá? A gente também pode utilizar amostra vindas de cultura. O que isso quer dizer, tá? Muitas vezes a gente tem alguns tipos de amostras que possuem pouquíssima quantidade de micro-organismo, tá? Às vezes eu não consigo identificar esse micro-organismo somente através desse tipo de técnica de coleta direta. Eu preciso colher o material no paciente e colocar esse material numa placa, tá? Com um meio de cultura. O que é um meio de cultura? Tá? Meio de cultura, ele é uma substância que vai propiciar o crescimento, desenvolvimento de bactérias, tá? Eu coloco um pouquinho da amostra do paciente aqui, no meio de cultura, coloco isso numa estufa e eu vou esperar essas bactérias se multiplicarem para fazer a identificação. É como se eu estivesse aumentando a minha amostra em um meio de cultura, tá? E depois que isso tiver, né, aqui, essa cultura já tiver crescido, eu venho na cultura, pego um pouquinho dessas bactérias e faço o esfregaço da mesma maneira, tá? O meio, a técnica, né, de se fazer o esfregaço vai ser a mesma, tanto do meio de cultura quanto do próprio paciente, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês, né, como que é feito o esfregaço, tá? A gente pode utilizar a alça, né? A gente pode usar, dependendo de onde eu colho aquela amostra, mas de maneira geral, ou eu faço esfregaço diretamente da amostra na lâmina, ou eu faço a inoculação em um meio de cultura, espero essa colônia crescer e volto, né, a ter esse esfregaço, né, depois de algum tempo, tá? A fixação do esfregaço, pessoal, ela pode ser feita de várias maneiras, tá? A maneira mais fácil e mais barata de se fazer a fixação é através do calor, tá? Lembrando sempre, a gente está trabalhando com micro-organismo vivo, então não é para queimar, né, as bactérias, tá? É para fixar. Então, depois que essa lâmina de esfregaço já está pronto, que o esfregaço já secou em temperatura ambiente, eu vou ligar, tá, um aparelhinho que se chama bico de Bunsen, que nada mais é do que esse aparelho aqui, ó. É uma estrutura de metal,
tá? E aqui dentro eu tenho a cânula de gás de cozinha mesmo, e eu acendo uma chama de fogo, tá? Eu pego a minha lâmina, que eu fiz esfregaço, e vou passar, tá? 3 vezes aqui em cima dessa chama. É uma passagem mesmo, é só para garantir que essa bactéria, ela fique fixada, tá? Ali na lâmina de vidro. O que acontece? Quando eu aqueço, tá? Essa lâmina, o citoplasma da célula bacteriana, ele coagula, tá? Ele coagula e adere à lâmina. Então, essa bactéria, ela vai ficar ali fixada, ela não sai na hora que eu fizer uma coloração, né? Porque o reagente, ele é líquido, tá? Então, eu faço com que essa bactéria fique bem fixada, tá? Em relação à coloração, que é a próxima etapa, eu tenho, né, uma ordem, tá? Para realizar esse procedimento, tá bom? Eu tenho na coloração de grão 4 principais substâncias sendo utilizadas, tá? Eu tenho o corante primário, o mordente, o agente descolorante e um contrastante, tá? O corante primário vai ser o primeiro reagente que a gente vai colocar sobre essas bactérias, tá? Geralmente é o cristal violeta, tá bom? Ele tem uma coloração arroxeada. O mordente, né, o mordente mais comum de ser utilizado é o Lugol, tá? O Lugol, ele vai aumentar a afinidade, né, do primeiro corante com a célula bacteriana, tá? O agente descolorante, a gente pode utilizar alguns tipos de álcool, acetona, ou um álcool cetona, que é uma associação desses dois, tá? E ele é um solvente lipídico, tá? Ele vai dissolver componente lipídico, tá? E a gente tem ainda a safranina, tá? A safranina vai ser um contrastante que eu vou utilizar depois que eu dissolver os lipídios, tá? Então, vamos ver passo a passo como que é feita a coloração de grão, tá? Primeiro passo para a coloração de grão é confeccionar e fixar o meu esfregaço, tá? Uma vez que eu tenho esse esfregaço pronto, né, já o esfregaço em condições de coloração, eu vou começar a minha técnica, tá? Primeiro reagente que eu coloco vai ser o reagente, né, cristal violeta ou violeta de genciana, vai depender do kit que você está utilizando, tá? Ele tem essa coloração roxa, como eu falei para vocês, tá? Então eu coloco em cima ali da minha lâmina, das minhas bactérias e vou esperar por volta de 1 minuto, tá? Passou esse 1 minuto, eu venho e coloco, né? Vou lavar essa lâmina com água destilada, tá? Sempre usar água destilada, tá? Porque ela não interfere na nossa coloração. Porque se eu uso água comum, né, água pura, às vezes os íons que estão nessa água podem se ligar, né, em alguma estrutura da bactéria, impedindo com que o corante se ligue depois, tá? Com que o próximo corante se ligue. Então, na primeira etapa da coloração de grão, ao final da primeira lavagem, o que eu tenho? Todas as bactérias que estão ali, elas vão absorver esse corante roxo, tá? E elas, se a gente pegar essa lâmina aqui e levar no microscópio, que a gente vai ter, né? É uma bactéria, todas as bactérias, se tiver ali, coradas de roxo, tá? Quarto passo, né, eu vou colocar o meu mordente. O meu mordente, né, é uma solução de iodo, ou Lugol. O Lugol é uma solução, né, à base de iodo. E qual que é a função, tá? O iodo, ele tem essa coloração mais amarronzada, tá? A função do iodo é fixar, tá? Ajudar na fixação do primeiro corante. Se a bactéria, ela tem, se ela retém o primeiro corante, com o iodo, é como se a reação ela ficasse um pouco mais forte, tá? É para garantir que a bactéria ela se core mesmo de maneira eficiente, tá? Então, eu coloco no Lugol, espero mais ou menos 1 minuto, né? A gente vai ter uma lâmina assim, né? Do meio aqui da lâmina todo cheio de corante. Depois de 1 minuto, eu enxago de novo com água destilada, tá? No final dessa etapa, o que eu tenho? Todas as bactérias presentes ali naquele esfregaço, elas vão ficar ainda mais escuras, né? Porque eu tenho a sobreposição de coloração entre o cristal violeta e a solução de iodo, o Lugol, tá? Próximo passo, eu vou utilizar um reagente descorante, tá? Esse descorante pode ser álcool absoluto, dependendo do kit, pode ser álcool cetona, pode ser ou só cetona, tá? Vai depender do que você está usando. Qual que é a função, tá, de um descorante?
tá? De um álcool dentro da coloração de grã. O álcool, ele vai se ligar, ele vai degradar lipídio, tá? Isso é importante para vocês saberem. Eu tenho bactérias, tá? Do tipo gram negativa e bactérias do tipo gram positivas. O que que acontece? Quando eu coloco o primeiro corante, o cristal violeta, tá? Nessas bactérias, ele vai entrar, passar pela membrana plasmática da gram negativa e vai ficar aqui nesse espaço, tá? Quando eu faço a mesma coloração para uma bactéria gram positiva, vai acontecer a mesma coisa. Esse corante ele vai entrar aqui dentro, tá? E vai ficar nesse espaço aqui, ó. Ele vai corar aqui os peptídeos glicano e vai ficar aqui, né? Preso, retido nessa estrutura, tá? Quando eu jogo o Lugol, eu faço com que esse corante ele se fixe mais aqui na membrana, tá? Então ele vai fixar um pouco mais. Quando eu jogo descorante, o álcool, o que que o álcool vai fazer, tá? O álcool, ele vai desfazer essa membrana plasmática externa da bactéria, tá? Ele vai degradar essa membrana. Então, todo o corante que tá aqui, ó, nesse espaço, ele vai ser retirado, correto? Um restinho de corante vai ficar aqui, ó, preso. Mas grande parte desse corante primário, né, do Lugol, do cristal violeta, vai ser liberado, tá bom? E o que que vai acontecer? Já na bactéria gram negativa, gram positiva, ela não tem uma camada uma camada, uma membrana plasmática aqui, ó. Então, o corante, tá? Ele vai ficar retido. O corante roxo, cristal violeta, ele fica retido aqui dentro, tá bom? Então, no final, né, da descoloração com álcool, eu lavo com água destilada e eu já vejo uma diferença, tá? Se eu tenho uma bactéria gram positiva, ela vai continuar corada de azul, porque ela tem uma membrana, uma parede celular, tá? Mais densa que retém o primeiro corante. Se eu tenho uma bactéria do tipo gram negativa, essa bactéria ela vai descorar, ela vai ficar sem coloração, porque ela perde a membrana plasmática que estava retendo aquele corante primário, tá bom? Por isso que a gente já tem uma diferença, ó. Eu já tenho uma bactéria corada de azul, né, de roxo bem escuro, e aqui eu tenho uma bactéria descorada. Tá? O próximo passo da coloração é a aplicação de um próximo corante contrastante, tá? Que aqui é a fucsina, é a safranina, tá? Que a gente usa, ela tem essa coloração avermelhada, tá? Rósea, dependendo do kit. Eu vou jogar esse corante em cima da lâmina, tá? E esperar por volta de 30 segundos. E aí, né, depois desse tempo, eu lavo novamente com o cristal, com água destilada. Tá? E no final do processo, o que que eu tenho? A bactéria gram positiva, ela já estava corada de azul. Esse corante vermelho, ele não vai mudar a coloração dessa bactéria, ele vai só adicionar mais cor. Então, a bactéria, ela continua com a coloração azulada. Já a bactéria gram negativa, que antes estava descorada, agora ela se cora, tá? Com o corante avermelhado. Então, eu tenho a diferenciação entre uma célula gram positiva e uma célula gram negativa, tá? É isso aqui que acontece, ó. Se eu não tenho mais essa camada aqui, todo o corante roxo foi embora. Quando eu jogo um corante vermelho aqui, esse corante ele vai ficar retido, né, nesse espaço, tá bom? E aí a gente tem uma célula corada de roxo escuro, né? Porque ele tá retendo o corante desde o primeiro corante que foi colocado. E aqui eu tenho uma célula rosa avermelhada, porque só retém o último corante, tá bom? E no final, né, a gente leva essa lâmina ao microscópio e a gente vai identificar essa bactéria, né? Após a coloração de gram, eu consigo diferenciar as bactérias, tá? Em relação à coloração, que é o que a gente chama de gram positivo ou gram negativo. Então, aqui eu tenho uma bactéria gram negativa, porque ela é corada de vermelho, né, na coloração de gram. Aqui eu tenho uma bactéria do tipo gram positiva, porque é uma bactéria corada em azul durante a coloração de gram. Tá? E eu consigo identificar também a morfologia e o arranjo dessas bactérias na hora da microscopia, né? Aqui eu consigo ver que eu tenho uma bactéria, né, circular, oval, tá? Então eu tenho uma bactéria em formato de
estreptococo. Eu tenho uma bactéria, né, alongada. Essa bactéria ela tem a morfologia de bastonete, de bacilo. E aqui a gente está vendo que essas bactérias estão isoladas, né? Então eu tenho cocos isolados e bacilos isolados. Se eu tivesse bactérias unidas, né? Eu podia ter um estafilococcus, um streptococcus, a gente conseguiria ver o arranjo dessas bactérias também depois da microscopia de uma coloração de grão, tá bom? Então, né, eu coloquei algumas imagens para vocês, tá? Utilizem as imagens para treinar a visualização e descrição, né, de coloração, se a bactéria ela é gram-positiva, gram-negativa, e o arranjo dessas bactérias, tá? Nessa imagem número 1, eu quero que vocês descrevam a morfologia, a coloração e o arranjo dessa bactéria, tá? Nas aulas, a gente vai, eu vou passar para vocês a resposta, tá? Então, a gente tem a bactéria número 1, né, o grupo de bactérias 1, bactérias 2, 3, 4, pulou para 6, né? 7, 8. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É uma aula extremamente importante, né, para profissionais da saúde, conhecer um pouco da estrutura das bactérias. Quando eu consigo entender como funciona a estrutura de um micro-organismo, eu consigo entender melhor os mecanismos, né, que eu posso utilizar para combatê-los e também quais estruturas são as mais viáveis, né, de serem utilizadas para a produção de medicamentos, né, para testes, para produção de testes diagnósticos. Então, é extremamente importante a gente conhecer esses micro-organismos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, né, me procurem, ou na próxima aula, ou podem me acionar via e-mail, via WhatsApp também, e a gente vai trocando figurinha, tá bom? Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau.